Dando continuidade, então, a gente vai trabalhar agora com o acesso a esses atributos aqui. Vocês já viram que a gente consegue acessar eles externamente aqui por meio do construtor. Como que a gente está acessando esses atributos? Informando aqui o nome, a idade, o nome do pai, o nome da mãe, a gente está atribuindo esses valores diretamente a esses atributos aqui. Tá? Existe alguma outra maneira de eu ter acesso a eles? Existe também. Por exemplo, eu poderia, tá? Não nesse caso aqui, eu vou explicar o porquê, mas eu poderia, através do objeto em si, vamos pegar esse P2 aqui que tem o nome de Natália aqui, acessar diretamente o atributo nome. Tá? E a gente vai dar um system out.println nesse atributo nome, tá? É o nome da pessoa. E só que reparem aqui que ele está vermelhinho, ó. Ele está em vermelho aqui, se vocês olharem a mensagem que ele está dando, porque esse atributo aqui ele tem estado, ele tem o modo de acesso privado na classe pessoa. Ou seja, eu não consigo acessar diretamente esse atributo por meio da instância dessa classe, por meio do objeto. Para eu conseguir acessar esse atributo, tanto o nome quanto qualquer outro atributo aqui, eles precisam ser public. Ou seja, são atributos públicos da classe. Eu consigo acessar por meio do objeto, ou seja, por meio da instância dessa classe aqui. Então, se eu transformar todos eles aqui em public, eu consigo, então vocês vão ver até que sumiu o erro aqui, ele parou de me dar erro, eu consigo acessar diretamente, e aqui vocês vão ver que eu consigo até executar o meu main aqui da minha classe teste pessoa, tá? Então aqui, ó, a gente acaba deixando normalmente, quando a gente trabalha com qualquer linguagem de orientação a objeto, isso aqui não é regra, tá? Isso depende muito de qual que é o modo que a sua empresa está trabalhando, qual que é a importância desse atributo aqui também. Vocês vão ver que tem atributos que vai compensar vocês deixarem public, vai ter atributos que vocês não querem deixar public de jeito nenhum. Então, isso daqui está mais relacionado com um conteúdo que a gente ainda vai ver na orientação a objeto, tá? A gente vai ver mais para frente toda essa parte de modo de acesso aqui de atributos e também de métodos. É um conteúdo posterior, mas só adiantando aqui, existem alguns atributos que você não quer deixar que o usuário tenha controle total. Porque aqui, por exemplo, vamos supor que você queira que a idade não passe de 200 anos. Mas se você deixar essa idade aqui de modo público, o usuário da sua classe, o cara que vai instanciar a sua classe, ele pode colocar a idade que ele quiser. Mas se você utilizar métodos para acessar esse atributo aqui, aí sim você pode colocar limites. Ou seja, se o cara tentar colocar mais que 200 anos ali, você pode gerar um erro para ele saber, ó, você não pode colocar mais que 200 anos aqui. Tá? Então existem atributos aqui que você vai querer proteger para que o seu sistema esteja protegido de alguma maneira. Por exemplo, acesso a uma URL, uma URI aqui para acesso a banco de dados, por exemplo, passando o usuário e senha, você vai querer que isso esteja protegido, encapsulado dentro da sua classe, que você tenha acesso e monte essa string, do que o cara passar a string para você. Isso depende muito de projeto para projeto, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, mas são coisas assim que aqui normalmente você torna privado os objetos que você objetos ou atributos no caso aqui, né? Que você não quer que o usuário da sua classe, quando eu falo usuário, eu não estou me referindo ao usuário final do sistema, tá? Estou me referindo ao usuário dessa classe, que pode ser você mesmo, ou pode ser uma outra pessoa que esteja utilizando a classe que você implementou, tá? Que é o mais... aqui no caso aqui que vai ser o mais perigoso, porque a pessoa não sabe o que você fez aqui dentro da sua classe, e pode ocasionar um erro se você deixar esse atributo aqui exposto, tá? Então nesse caso aqui eu estou tornando todos eles privados, e a ideia então é a gente poder acessar cada um desses atributos aqui por meio de métodos. Esses métodos se chamam set. A gente vai setar cada um desses atributos aqui por meio de métodos, e daí você pode colocar, por exemplo, algum tipo de verificação antes de atribuir o valor diretamente para cada um desses atributos, se caso você precisar, tá? E para a gente retornar, aqui no caso
se vocês podem verificar que a gente está lendo esse atributo, a gente não está atribuindo nada a ele, tá? Nesse caso aqui a gente vai utilizar métodos get. Então aqui a gente vai entrar na parte de método setGet da nossa classe e a gente vai implementar um método setGet para cada um desses atributos aqui.